dava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Amanheceu, muito bom dia com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja contigo assim como Ele foi no dia anterior, nessa noite e nesse dia que Ele está lhe presenteando, nos presenteando. É uma satisfação enorme estar falando com vocês. Aqui, o irmão Odair, estou na minha residência com a minha amada família, né? Sendo composta pela irmã Márcia, minha esposa, né? Deus abençoe, bom dia. E também a minha filha Antonella, minha primogênita. Deus abençoe, bom dia. E a minha filha, a caçula, né? A irmã Ana Hope, né? A bênção. Deus nos abençoe. Graças a Deus, né? Nós iremos ler a escritura que está no livro de Josué, capítulo 24, o versículo 15. Você pode estar acompanhando aí também. A leitura será feita pela minha filha Antonella. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem sirvarão vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, graças a Deus. É nessa meditação que nós iremos discorrer nesse dia, neste momento. Pois bem, casa é a nossa meditação nesta manhã, nesse culto doméstico. Josué, ele chegou a esse determinado momento, né, segundo o que foi lido pela irmã Antonella, no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué chegou o momento de que colocou o povo para decidir se vocês querem servir a Deus mesmo ou se vocês querem servir o Deus que está além do Jordão, se vocês querem servir o Deus dessas nações, o Deus desta terra, ou o que vocês querem, né? Tomem essa decisão. Aí ele disse, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. A casa, o que seria essa definição de casa? Nós temos vários sentidos em quando a pessoa se direciona sobre casa. Casa no sentido de uma edificação, no sentido de uma construção, né? No sentido material, né? Casa no sentido de família, de pessoas, de parentes, né? É algo muito encontrado nas Sagradas Escrituras, né? Que era Josué e sua casa. Sua casa, não sua casa material, né? Mas ali ele estava se referindo à família, né? A casa de Jacó desceu para o Egito. Como que seria a casa física? Se estava se relacionando à família, né? Se tratando da família. E existe no conceito, na definição de casa também, se referindo a lar. Como também a casa sendo igreja, templo, alma, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, né? O próprio Jesus se referindo a um lugar, né? Que ali vai os crentes em Cristo Jesus. O salmista Davi, ele disse no Salmo de número 122, versículo 1: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, não que Deus propriamente está morando ali, mas se referindo a um lugar, a um espaço em que Deus ele se encontrava ali com seus filhos. O templo, a igreja, como também a alma, né? Um abrigo interno. Pois bem, agora se tratando de casa, se referindo
a um abrigo, né, se referindo a um local em que a pessoa ela pernoita, no lugar em que ela tem o seu convívio familiar, no lugar em que realmente ali é o seu endereço, o seu domicílio, né? Ela é protegida pela própria Constituição Federal, em que ela fala que é um abrigo inacessível. Ninguém nela pode entrar sem o consentimento do morador, sem o consentimento de quem ali reside. Nenhum estranho pode entrar, pode acessar, pode permanecer se não tiver o consentimento, né? E aí abre algumas exceções, né, na questão de prestar algum socorro, né, prestar algum auxílio em flagrante delito, né, ou em casos de desastre, ou mesmo mediante um mandato judicial, se for durante o dia, né? No período da noite, se caso tiver alguma busca, apreensão, né, pelo direito, é necessário haver o consentimento do morador, ou seja, realmente é algo protegido. Agora, nos chama muita atenção se a Constituição, nossa Constituição brasileira, dá esse direito a você de ter um lugar protegido. Aí eu pergunto a você, o que está acessando, né, espiritualmente, o que está acessando, né, pelas verbalizações, o que está acessando o clima da sua casa, está tendo seu consentimento? Aquilo que está acessando, que está trazendo negativamente algum estranho negativamente, estranhos de sentimentos, estranhos de emoções, estranhos de espiritualidade, algo que está acessando aí, você está deixando abrigar, está deixando ali ele fazer morada. Então, com dinheiro se constrói uma bela de uma casa, né? Mas não um lar. Com dinheiro acaba que se atraindo pessoas, mas não sentimentos verdadeiros. Com dinheiro se tem uma bela de uma cama, um colchão, um travesseiro, mas não um sono. Pode-se ter o melhor travesseiro, qual que é? A consciência. Irmão Odair, nesse momento você está apregoando o que? A pobreza? Está se apregoando da pessoa não ir em busca dos seus próprios ideais e tudo mais? Não se ter um conforto melhor? Não, não é isso que eu estou me referindo. Mas hoje tudo gira em torno de dinheiro, né? Quantas famílias estão sendo destroçadas? As maiores taxas de divórcios que existem é justamente nos dias que nós estamos vivendo. As estatísticas apresentam que está tendo mais divórcio do que casamento. Casamento legalmente, porque assim como foi nos dias de Noé, que eles juntavam-se e davam-se em casamento, assim é na vinda do Filho do Homem, como nós estamos vendo nesses dias da atualidade. Ou seja, esse fator de divórcio, a maior taxa, a maior incidência que existe é justamente está relacionado a dinheiro, está relacionado à espécie, está relacionado àquilo, aquele poder de compra, seja pela sua abundância ou seja pela sua escassez. Então, assim, nós temos falado sobre o nível da satisfação naquela porção que lhe cabe, diz o profeta. Você tem a casa dos sonhos. Ok, qual é a casa dos sonhos que você tem, né? Qual que é o nível? Todo mundo almeja algum tipo, algum lugar, algum parâmetro ali. Agora observe, você trocaria, a minha pergunta é essa, você trocaria essa casa dos seus sonhos que você tanto almeja pelo que você tem hoje, por onde você está hoje com a sua família? Bom, eu tenho a casa que eu almejo, mas eu estou sozinho, estou isolado. Do que eu estou aonde estou, mas estou abrigado com a minha família. Você vai observar que o ser humano ele é um ser sociável, ele precisa se relacionar, ele precisa estar bem com os demais também. Ou seja, não deixa para depois, para ser feliz hoje, né? Não deixa para depois, não fica adiando, né? Seja feliz nessa porção. Nessa casa, graças a Deus eu estou feliz. Talvez você diga, não, ainda não é o que eu quero oferecer para a minha família, não é o que eu estou buscando, mas com isso não deixa de eu ser feliz, não deixa de eu viver o aqui, o agora. O lar, a casa, ela deve ser um aconchego, deve ser um refúgio. Esse refúgio, é claro,
existem alguns países que nesses dias que nós estamos vivendo, estão vivendo em guerra. E existem outros multimilionários que estão fazendo bunkers, ou seja, um abrigo subterrâneo que seja protegido de ataques, né, aéreos, bombardeios, de guerras e etc. Não sabendo eles que estão vivendo as suas maiores guerras, seus maiores conflitos familiares, até mesmo que interno, né? Será que esses bunkers iria realmente proteger dos seus conflitos internos, dos seus conflitos emocionais, dos seus conflitos psicológicos, espirituais? Qual que seria esse nível? Ou seja, você deve ter esse lugar da residência na hora que você olhar no relógio e dizer, não vejo a hora já de chegar em casa. O seu trabalho está sendo realmente uma necessidade em que você se desloca para lá, ou está sendo um refúgio em que você não quer voltar para casa? Muitas das vezes está sendo a inversão, né? O local do trabalho que está sendo um refúgio. É ali que a pessoa realmente consegue respirar, do que chegar em casa, aquelas excessivas cobranças, aquelas falta de uma empatia, aquelas situações tamanhas de que só deixa o ambiente conflituosos. Todos os lugares que se pisa dentro de casa parece que tem minas plantadas, em que na hora que pisa em um lugar, determinado lugar, é uma explosão que se acomete e tudo mais. O pai de família, ele tem que ter o prazer de retornar para a sua casa, ele tem que ter o prazer de voltar para casa e ali ele recarregar suas baterias. Antigamente se ouvia falar muito a respeito disso, né? Os problemas de casa, deixa em casa, né? Aquele homem, aquela mulher do trabalho fica lá no trabalho, aquele homem, não tem como. É o mesmo homem, é a mesma mulher, o mesmo jovem que está em casa, que está no trabalho, que está nos estudos, que está na rua, que está em todos os lugares, é o mesmo. Porém, o que você precisa fazer? Essa gestão da emoção. Cada coisa no seu devido lugar, cada lugar com as suas devidas coisas também. As famílias, elas são formadas por pessoas e automaticamente essas pessoas, elas têm diferenças nos seus pensamentos, nas suas ideias, nas suas opiniões. Por isso que quando elas vão crescendo, elas vão tendo mais informações e com essas informações, esse adolescente, ele já vai sendo mais pausado para tomar suas decisões, esse jovem ele vai sendo mais pausado para tomar as suas decisões. E, no entanto, mesmo que seja de pensamentos diferentes, de ideias diferentes, mas, no entanto, deve haver a reciprocidade, entendeu? Deve haver a comunhão, a partilha do pão. Existem determinados valores, existem determinadas ações que você não pode abrir mão de forma alguma, né? Uma delas é ter o seu momento, seu tempo de qualidade com a sua família, em roda da mesa, para poder ali ter um momento de comunhão, tendo o seu culto doméstico, né? Será que o seu altar familiar, como que ele está? Está todo desgastado? Ele está todo derribado? Será que talvez seja o momento de reconstruir novamente? Todos os ministros, todos os dirigentes, né, sacerdotes, pastores, nas suas diversas, né, igrejas, todos desejam um reavivamento, né? Quem não deseja um reavivamento na igreja? Porém, esse reavivamento ele não começa na igreja, ele começa em casa, começa no lar. A família ela é a coluna da sociedade, ela é a coluna da nação. Uma vez desestabilizada essa casa chamada família, esse ambiente, esse núcleo familiar, automaticamente todas as coisas irão desabar também. Isso reflete no companheirismo da igreja, isso reflete na igreja também. Uma vez que você chega na igreja, que você é saciado, você faz o que? Leva-se para a sua casa. A sua casa é uma extensão da igreja, né? E a igreja é uma extensão dos céus, né? Então um pedacinho do céu pode ser na sua casa, né? O céu, por acaso, é um espaço físico ou ele é um estado, né? É um lugar fisicamente, ou é um estado, ou é um momento, ou é uma condição espiritual que você pode se ter ali. Observe, deve sempre haver, sim, o respeito, a educação,
né? A empatia, o espírito de servir, né? O espírito de ajudar, o espírito de pacificar as coisas, não de tumultuar, não de criar razões, de que eu tenho razão. Ok, muitas das vezes você pode até ter a razão, mas e a humildade? A humildade, ela acaba que cedendo à razão. Jesus, ele poderia revidar ali na cruz do Calvário. Ele era inocente daquelas acusações todas que estavam sendo feitas. De fato, aquelas pessoas, elas estavam levantando falsos testemunhos. Mas ele não abriu a sua boca para nada. Ele sabia o propósito da vida e o sentido em que ele estava vivenciando ali. Uma vez que você descobre esse sentido e o porquê que você foi chamado por Deus, você vai passar a glorificar todos os momentos. Seja na alegria, na abundância, seja na escassez. O apóstolo São Paulo, ele chegou a dizer isso daí, né? Eu sei me contentar pelo que possuo e pelo que não possuo, eu sei me contentar com muito, com pouco, ou seja, aquela semente da gratidão, da satisfação, do prazer, do privilégio, estava dentro do coração dele, indiferente aonde que ele estivesse e como que ele estivesse. Que Deus te abençoe e conceda as bênçãos dos céus sobre a sua casa, chamado lar, a sua casa, chamado família, a sua casa, chamado casa mesmo, né? Esse abrigo material que possa ter uma atmosfera em que atrai o Espírito Santo e retém o Espírito Santo. Deus vos abençoe, fiquem com o Senhor Jesus Cristo, tenham um dia abençoado e próspero e até nos vermos novamente. Tua misericórdia, Senhor, sempre comigo estará. Se porventura em eu incorrer, sei que me perdoarás, porque eu quero somente, Senhor, ser puro como Tu és. De novo aqui estou, em contrição a Teus pés. Oh, não retires de mim Tua unção, que sempre estejas no meu coração. Tua presença me traz novamente alegria. Faça em mim Tua morada e segurança terei, até um dia Tua face eu contemplarei. Meu coração quebrantado está e o entrego a Ti. Que Tuas mãos possam sempre estar me sustentando aqui. O meu viver, também o meu pensar, tenham a luz celestial. Enquanto aqui eu viver, meu Senhor, quero Tua paz divina. Oh, não retires de mim Tua unção, que sempre estejas no meu coração. Tua presença me traz nova
novamente alegria. Faça em mim tua morada, e segurança terei, até um dia tua face eu contemplarei. Até um dia tua face eu contemplarei.